Muito bem, pessoal. Vamos falar hoje na aula sobre arquivos na linguagem C, da disciplina de Algoritmos e Programação 2, né, da UFMS, né, então, na Facom. Então, eu sou o professor Robson Soares Silva, né, meu e-mail é robson.soares@ufms.br, e vamos dar início a essa aula, tá bom? Então, os arquivos em C, né? Os arquivos permitem gravar os dados de um programa de forma permanente em mídia digital, Casavela 2021. Então, é um recurso muito importante, viu, pessoal? Muito interessante. Ele permite interoperabilidade, né? Permite interoperabilidade entre sistemas diferentes, comunicação, você ter um arquivo de parâmetros do sistema, permite a você criar um log, né, que é o histórico de uso. Outra vantagem de arquivos em C é o armazenamento permanente de dados. As informações permanecem disponíveis mesmo quando o programa é encerrado, ou seja, podem ser consultadas posteriormente. Tem a vantagem também da grande quantidade de dados pode ser armazenada. A quantidade de dados que pode ser armazenada depende apenas da capacidade disponível do disco, né? Que muitas vezes é muito maior que a própria memória RAM. Permite o acesso concorrente, vários programas podem acessar um arquivo de forma concorrente. Eu mesmo já criei vários arquivos textos em C, e ele permite essa comunicação, né, entre sistemas. Então, às vezes, você tem um sistema que é um determinado sistema gerenciador de banco de dados, em PostgreSQL, o outro sistema é em Oracle, mas para um sistema conversar com o outro, o que você pode fazer? Um sistema, que a base de dados dele, por exemplo, é Oracle, ele pode gerar dados no arquivo texto, e esses dados do arquivo texto podem ser lidos por outro sistema que tem a sua base de dados no PostgreSQL, no MySQL, né? Então, isso é muito interessante, é muito utilizado, tá? No mercado de trabalho, né? Então, isso aí eu falo para vocês, já tive esse tipo de desenvolvimento muitas vezes, e tanto na área comercial quanto na área científica, né? Então, quais são os tipos de arquivos que nós temos na linguagem C? Arquivos texto, armazena caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela ou modificados por um editor de texto. Exemplos de arquivos texto, documentos de texto, código-fonte C, páginas XHTML. E temos também arquivo binário, que é uma sequência de bits que obedece regras do programa que o gerou. Exemplos, executáveis, documentos do Word, arquivos compactados. O ponteiro para arquivo. Então, como é que eu implemento isso em C? Em C, o arquivo é manipulado através de um ponteiro especial para o arquivo. A função deste ponteiro é apontar a localização de um registro. A sintaxe, como é que é? File, em letras maiúsculas, né? Asterisco e o nome do ponteiro. Então, o tipo file, né, está definido na biblioteca stdio.h. Exemplo de declaração de um ponteiro para arquivo em C. File, asterisco, ponte, underline, arc. Lembrando que file deve ser escrito em letras maiúsculas. Aqui tem algumas referências, né? Eu vou falar de outras também que a gente acaba usando. O Eduardo Casavela, em linguagemc.com.br. Tem o site também, terminalroot.com.br, né? E alguns outros também. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu já fiz alguns arquivos aqui para vocês, tanto para gravação de dados, quanto para leitura desses dados, né? Então, por exemplo, eu posso usar gravação de arquivo texto usando a função, no caso aqui eu usei f.c, né? Gravando caractere por caractere. Já fiz também alguns exemplos para gravação de arquivo texto, usando, no caso aqui, fprintf, né? Que é uma outra função que permite armazenar a string no arquivo, né? E para ler os dados do arquivo texto, eu usei fgetc, né? Que fiz uma leitura, né, de caractere a caractere no arquivo, indicado pelo ponteiro. Então, aqui eu tenho, por exemplo, posso fazer alguns exemplos para vocês, né? Então, aqui, quando eu crio o nosso programa, nosso arquivo fonte, nossa função principal,
Eu usei aqui file, asterisco, ponte arc, para declarar o ponteiro para arquivo, né? Usei aqui char frase de 50, um inteiro i, um inteiro tamanho. E aqui, pessoal, é um ponto-chave, que é a hora que eu vou abrir o arquivo, usando a função fopen. Então, eu uso pontearc, que é o nome da variável declarada como ponteiro, é igual a fopen, e entre parênteses, eu indico o nome do arquivo e o modo de abertura, né? No momento, eu mostrei apenas duas formas de abertura, usando W e usando AW, né? E para ler hoje, eu vou mostrar um modo de abertura chamado R, que é de read, para ler. Tá? Existem outras combinações também. O W é para escrita, né? Para você escrever. Se o arquivo não existe, ele cria, e ele escreve, permite escrever nesse arquivo. Só que toda vez que você executar, ele vai criar o arquivo de novo, apagando tudo que já existia nele. Agora, se você abrir no modo AW, ele, se não existir o arquivo, ele cria, mas se existir, ele mantém o conteúdo e adiciona no final, através do append, né? Então, o W é de write e o I de append. Eu vou estar indicando algumas referências para vocês, né? Explicando, né, esses vários modos de abertura, né, da função fopen, né? Então, nesse caso aqui, o R abre um arquivo texto para leitura, o arquivo deve existir antes de ser aberto. Aí eu tenho aqui o W, abrir um arquivo texto para gravação. Se o arquivo não existir, ele será criado. Se já existir, o conteúdo anterior será destruído. Abrir um arquivo texto para gravação, os dados serão adicionados no final do arquivo, append. Esse aqui já é aqui o A, é o A de append, né? Se ele já existir, ou um novo arquivo será criado no caso de arquivo não existente anteriormente. Esse conceito, essa parte aqui de baixo do site, acho que eles, na hora que montaram aqui, deu na visualização aqui, na hora de mostrar os dados, né? Então, muito bem, nós usamos esses três modos, tá? Por enquanto, que nós estamos trabalhando com o módulo de arquivo texto. E com isso, pessoal, ó, eu posso criar um arquivo aqui, né? Eu tenho vários arquivos texto aqui, ó. Por exemplo, se eu usar o fopen, usando o arquivo Robson f.c.txt, e o modo W, né, para escrever nele. Então, aqui, por exemplo, eu posso criar aqui, vamos fazer um teste, e aí o programa verifica se o ponteiro do arquivo é nulo, ou seja, se ele não conseguir abrir o arquivo, ele retorna nulo, aí dá uma mensagem de erro, né? Mas se ele abrir o arquivo normalmente, no disco, ele vem, continua, né? Digite a frase a ser gravada no arquivo, através do get, pegamos a frase, aí através da função strlen, pegamos o tamanho dessa frase, armazenamos na variável int tamanho, e fazemos um for para ele ir escrevendo esse conteúdo, né, no ponteiro de arquivo. Aí ele faz toda essa escrita, por fim, fclose para fechar o arquivo, get fazer uma pausa e return 0 finaliza o programa. Então, aqui é um exemplo, gravando caractere a caractere, né, que foi armazenado na frase. Então, aqui, por exemplo, eu posso executar, vou compilar esse programa para vocês verem. Muito bem. Tá, vamos só esperar um pouquinho. Compilou. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma coisa. Tá tudo bem, certo? Vocês estão acompanhando bem o conteúdo que eu estou apresentando? Só dá um sim. Vocês estão acompanhando? Ah, tá. Paulo já retornou, obrigado. E, então, continuando aqui. Aí eu vou fazer um teste aqui, vou executar nosso programa. Digite uma frase a ser gravada no arquivo. Então, vou colocar aqui, aula sobre arquivos. Enter. Muito bem, ele criou esse arquivo aqui, ó, arquivo Robson f.c.txt, né? Esse é o arquivo que ele criou. E aí eu vou ler esse arquivo aqui, ó, no meu programa que eu vou mostrar hoje para vocês, ó. Eu fiz duas formas de abertura aqui para
esse arquivo, o arquivo Robson f.c.txt, só que o modo de leitura, o modo de abertura é R, de read. Aí, após ler, eu capturo com fgetC o caractere, jogo na variável C, que é do tipo char, né? E aí mostro esse caractere até o final do arquivo. Vamos ver aqui. Vamos só testar. E executar. Olha lá. Aula sobre arquivos, lendo e exibindo os dados do arquivo, aula sobre arquivos. Ele abriu o arquivo e conseguiu mostrar o seu conteúdo. Então, nesse momento, nós estamos aprendendo a gerar o arquivo texto e a ler esses dados do arquivo texto. Né? Isso é muito importante, que é quando a gente armazena os dados no arquivo, em algum momento nós precisamos fazer a leitura. E toda linguagem de programação existe funções de manipulação de arquivos texto. Por isso que é interessantíssimo vocês estarem aprendendo a manipular arquivo texto. Também na nossa área de tecnologia, é uma coisa muito importante, né? Você saber conhecer esse conceito de arquivos texto, possibilidades de manipulação, que amanhã ou depois vocês vão fazer em outra linguagem, não tem problema nenhum. Você simplesmente vai entender como é que você faz a abertura, como é que especifica o modo de abertura, e aí você faz a função para gravar, a função para fechar o arquivo, não pode deixar o arquivo aberto, né? E depois a mesma coisa, abrir o arquivo, manipular o seu conteúdo, reconhecer o conteúdo lá de dentro, mostrar, posteriormente fechar o arquivo também. Então, aqui eu mostrei para vocês, fazendo isso, usando a função f.c. Nós podemos fazer isso também, a gravação, usando a função fprintf, pessoal. Uma outra forma, né? Ele armazena uma string, né? E aí, o que acontece? Vou mostrar aqui também para vocês, ó. Só que ele vai criar um arquivo chamado arquivo Robson fprintf.txt. Já existem alguns dados lá. Então, por exemplo, eu posso pedir para abrir no modo W, fazer um testezinho aqui, para fazer o quê? Para que ele possa criar esse arquivo do zero. Não sei porque eu tinha digitado lá, fiz vários testes, né, para não ter muita sujeira. Então, vamos agora... Escreva uma palavra para testar a gravação de arquivo. Vamos colocar aqui, vou colocar meu nome aqui, Robson Soares Silva. Vamos fazer o teste, dado gravado com sucesso. Será que gravou? Vamos fazer o teste, ó. Só que aqui eu vou mudar, já deixei prontinho para trazer para a aula de vocês. Eu vou abrir agora o arquivo Robson fprintf. Compilo, né? E executo. Olha lá. Abriu o arquivo Robson Soares Silva, mostrou o seu conteúdo, né? Então, com isso, nós temos exemplos que vocês vivenciaram, né? Tendo exatamente as duas formas importantes que nós temos que ter para manipular arquivos texto. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é muito importante para vocês terem ideia desse funcionamento, né? E com isso ganha uma base para amanhã ou depois vocês estarem usando, independente da linguagem, terem esse conceito, né? De poder aplicar isso e fazer esse desenvolvimento. Tá bom? Deixa eu fazer só um print aqui da tela. Muito bem. Então, eu vou encerrar a gravação neste momento, né? Então, nós vimos hoje em Algoritmos de Programação 2, arquivos texto em C, né? Usando as funções f.c e fprintf para gravar em arquivo e fgetC para ler desse arquivo. Então, desde já, muito obrigado a todos. Eu vou estar encerrando agora essa gravação. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.